Tudo bem, pessoal? A gente vai começar agora um novo tópico na aula de Internet Protocolos, que são os equipamentos de rede. A gente vai ver, ao longo desses próximos vídeos, um vídeo para cada equipamento de rede, algumas possibilidades para você interligar alguns computadores, tá bom? A gente vai falar ainda nesse vídeo sobre o repetidor de sinal, num próximo vídeo a gente vai falar sobre o hub, num outro a gente vai falar sobre switch, e por último a gente vai falar sobre o roteador. Eu preferi fazer desse jeito porque a gente vai evoluindo no conceito dos equipamentos, desde um mais simples até um mais sofisticado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles vai ser o repetidor de sinais. O que é basicamente um repetidor de sinal e por que ele é importante para nós? Imagina essa situação que a gente está querendo fazer a comunicação entre um dispositivo, que pode ser um computador, notebook, celular, e outro dispositivo, certo? Não é essa a base da rede de comunicação de dados? Interligar mais de um dispositivo? Então, o que pode acontecer é que essa distância entre um ponto e outro pode ser meio longa. Eu escrevi aqui distância relativamente longa, porque é relativo, né? O que é perto ou o que é longe, depende de cada infraestrutura, depende de cada tecnologia de comunicação. Mas aqui eu vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, olha esse cabo que tem aqui, você já deve ter visto ele em laboratório de informática ou então na sua casa. O nome desse cabo é o cabo par trançado. Muita gente chama ele de cabo RJ45, mas na verdade RJ45 é só o conector do cabo par trançado, tá bom? A gente vai estudar mais sobre cabeamento em aulas específicas para isso, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vamos supor que você quer interligar um computador a um outro computador, sem intermediário nenhum, tá? Geralmente a gente usa aqui um intermediário, a gente vai ver numa próxima aula quem é, né? Qual é a possibilidade de uso de algum outro dispositivo que vai fazer a intermediação. Mas eu posso, no final das contas, interligar diretamente via um cabo aqui, que nem esse, um computador ao outro. Só que é importante você saber o seguinte: este cabo par trançado vai evoluindo com o tempo, ele tem várias categorias que a gente vai falar depois, só que esse tipo de cabo suporta até 100 metros de comunicação sem contínuo, tá? Então, como assim? Um cabo só de 100 metros. Eu não estou falando que eu vou ter algumas paradas ou divisões. Até 100 metros eu posso usar um único cabo para interligar um dispositivo ao outro. É claro que se por um acaso o elemento A, o dispositivo A, está a, por exemplo, 130 metros de distância do elemento B, eu não posso usar apenas um cabo, tá bom? Não posso fazer também gambiarra, não posso juntar dois, porque vai dar problema na forma como ele manda esses dados. A gente vai estudar mais quando chegar a hora, tá bom? Mas o fato é que até 100 metros ele lida bem com isso. Se a minha distância for maior do que 100 metros, você tem algumas opções. Primeiro, use outro cabo. Por exemplo, o cabo de fibra ótica consegue maiores distâncias. Outro caso é você usar um equipamento intermediário aqui que vai amplificar o seu sinal, que é realmente o tópico dessa aula, certo? Um repetidor de sinal. E a gente vai entender por que chama repetidor de sinal, por que só suporta 100 metros ainda nesse vídeo, tá bom? Mas a gente já está ficando um pouco longe desses cabeamentos, né? Vocês estão usando muito mais atualmente, principalmente no ambiente doméstico, um equipamento wireless, certo? Tipo este daqui. Isso daqui é um roteador, no momento que eu estou gravando esse vídeo custa em torno de 160, 170 reais, um roteadorzinho Wi-Fi, que, segundo algumas especificações, isso muda muito conforme o equipamento, conforme a tecnologia que ele usa, conforme a potência de cada antena e a quantidade delas. Não é porque necessariamente que um roteador de 3 antenas vai ser melhor do que um de 2, a tendência é que seja, né? Mas a gente também tem que analisar qual é a potência dessas antenas. Também a gente vai falar mais sobre redes wireless no momento certo, mais ao longo do semestre, tá? Mas o que a gente vê por aí, ali na literatura, é falando o seguinte: um roteador desse doméstico, por exemplo, suporta em ambiente interno, por exemplo, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, cerca de 46 metros de distância que ele consegue emitir o sinal dele. Passando um pouco disso, já começa a ficar muita atenuação de sinal, e aí você pode perder a sua rede ou ela vai ficar muito, muito lenta. Se fosse no ambiente externo, por exemplo, um ambiente livre ali, imagina o centro de um campo de futebol, ele conseguiria emitir um sinal, os dados, né, que ele precisa enviar, a cerca de 90 até uns 100 metros também. Por que aqui, no ambiente externo, sem barreira, né,
ele consegue trafegar dados com mais distância do que interno. Porque imagina, na sua casa você tem várias barreiras que são as paredes, tem também as portas, tem as janelas, o vidro lida, vamos dizer, o sinal Wi-Fi lida mal com vidro, lida mal com água. Então, por exemplo, se tiver grandes árvore ou então algumas plantas, um muro cheio de plantas, isso pode ser um fator importante de atenuação de sinal. O banheiro tem muitos canos, é que a maioria dos canos hoje é de plástico, né? Mas se for uma construção antiga, tem canos de metal e além disso o cano passa água, a gente vai ver todos esses fatores de atenuação na aula Wi-Fi, tá? Quando chegar na hora dele. Mas o fato é que a gente tem essas limitações. Mas qual que é o problema? E daí? E daí que muitas vezes você precisa fazer uma comunicação entre o seu roteador, ou então a sua origem do dado, e você quer emitir para um lugar um pouco mais distante e não tem sinal. O sinal está muito fraco ou ele foi perdido. E a gente vai ver como é que tenta resolver isso, tá bom? Queria mostrar para vocês também, olha só, em forma gráfica aqui, em forma visual, para você entender o que de fato é isso que eu acabei de falar de atenuação de sinal. É deixar o sinal mais fraco, tá bom? Então você imagina aqui que tem uma fonte de sinal, por exemplo, o seu roteador Wi-Fi, e tem um receptor do sinal que pode ser o seu celular ou notebook. Você repara que a onda de sinal, lembra que a gente falou na aula passada que vários dos dados que são transmitidos aqui na rede de computadores elas podem ser emitidas por ondas de rádio, onda de radiofrequência, onda eletromagnética. Tem esse nome porque realmente vai trafegando aqui em formas de onda, né? A rede Wi-Fi, o sinal Wi-Fi, trafega quase que do mesmo jeito do que as ondas da televisão ou do rádio, tá bom? Então você repara que a onda sai aqui da fonte do sinal, por exemplo, o seu roteador, bem forte. Olha o tamanho dessa onda, a amplitude aqui, picos e vales bem longos, e à medida que vai passando aqui, não necessariamente passando o tempo, né, mas vai passando o espaço, a distância, eu vou perdendo potência nesse sinal. Perda em decibéis se for um sinal Wi-Fi, mas eu também tenho a atenuação de sinal se for uma rede cabeada. Imagina aquele cabo que eu acabei de mostrar, o cabo par trançado, ele tem vários fios dentro dele, fios de cobre e a energia o dado que sai da fonte do sinal até o receptor vai trafegando por energia elétrica e tem atenuação também, tá bom? Isso é muito comum. O grande problema não é a atenuação, isso a gente sabe lidar, a gente entende. O problema é se por um acaso tiver uma distância muito maior entre a fonte do sinal e o receptor, o que pode acontecer é essa onda vai ficando cada vez mais chapada, ela não vai tendo tanta dessas movimentações até o ponto que você não consegue mais distinguir, o receptor de sinal, né? Não consegue mais distinguir o que é um pico do que é um vale, e aí você perde referência, você perde o sinal, não dá para fazer comunicação. Eu precisaria ter um fator aqui no meio, que é o nosso repetidor de sinal, para amplificar o sinal novamente. Existem repetidores de sinal Wi-Fi que são muito comuns e também existia, hoje caiu em muito desuso, repetidor de sinal para redes cabeadas. Você vai ver no próximo vídeo, inclusive, que existem alguns dispositivos que, dentre outras tantas funções, ele também serve como repetidor de sinal. Mas hoje é um tanto difícil de você achar um dispositivo, um equipamento que sirva simplesmente como repetidor de sinal daqueles cabeados, tá bom? Um repetidor de sinal Wi-Fi existe, está muitíssimo popular e ainda nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos, tá bom? Então, acho que ficou claro aqui, se um ponto, vamos supor a fonte do sinal, ou então um computador quer falar com outro computador e ele está numa distância relativamente longa, se for cabeado até 100 metros ele vai conseguir, mas se for, por exemplo, 120, 130 metros, a gente precisa de um repetidor de sinal. Se for Wi-Fi, você já deve ter visto isso muito acontecer. Se você está mais perto do roteador, você vai ter um sinal mais forte, a tendência é que tenha uma velocidade de troca de dados maior. E à medida que você vai se afastando dele, vai ficando um sinal mais fraco, tende a ficar um pouco mais lenta, até o momento que você perde o sinal, perde a referência, tá bom? Deixa eu te dar um exemplo visual aqui de como que um repetidor de sinal pode funcionar. Olha essa situação.
Imagina que aqui tem um roteador bem moderno, bonito, tudo bem, e ele vai ter uma área de abrangência, uma área de atuação desse sinal. É claro, gente, que não necessariamente o sinal vai ter esse formato, essa área que ele pode suportar. Ele geralmente vai ficando perto das bordas bem irregular e não necessariamente ele tem o formato de elipse, mas é algo próximo disso, tá? Algo próximo de um círculo. E aí você repara o seguinte, se ele está aqui, ele vai ter mais ou menos um raio de atuação, certo? Um pouco aqui para a direita, um pouco para a esquerda, ele vai tendo essa visão, né, 360 graus. A gente vai estudar depois, quando estiver na área do Wi-Fi e do wireless, sobre os vários tipos de antenas, tá? Porque não existe só esse tipo de antena, existe outras que podem ser mais focadas para uma direção, mas isso é outro papo, papo para outro vídeo. O que é importante você ver aqui, que esse roteador tem uma área de abrangência aqui desse sinal dele, certo? Então, se por um acaso você tiver nesse espaço verde, você está com um sinal Wi-Fi. Tudo certo, maravilha. Agora, se você tiver por aqui, nesse espaço em branco aqui, por aqui, você não consegue o sinal. E aí o que você faz? Poxa, você poderia ter um outro dispositivo que amplifique esse sinal, aumente o horizonte desse sinal. Vamos supor que você está no seu apartamento e esse roteador está no quarto ou na sala, e aí você está um pouco mais afastado, por exemplo, num outro quartinho aqui ou na cozinha e você costuma usar, você gostaria de usar o seu celular para ver receitas ou então para estudar ou o que for. Seria interessante então que você tivesse um- uma área ampliada aqui de sinal, certo? Então, para isso que serve o repetidor de sinal. Olha o que eu vou representar aqui. Eu preciso colocar um repetidor de sinal, em primeiro lugar, na área de abrangência desse seu roteador atual. Não adianta, por exemplo, você colocar um repetidor de sinal aqui, porque nessa região onde o mouse está andando, você não tem o sinal. Então não dá para você amplificar um sinal que você nem consegue receber, certo? Você tem que colocar um repetidor de sinal ainda no local que tem algum sinal. Tipo aqui, ó, nessa fronteira, vamos dizer assim. E olha o que eu vou representar. Aqui eu coloquei um repetidor de sinal, aqueles de parede que você coloca na tomada, e ele vai aumentar um pouco a abrangência dele. É lógico que não necessariamente ele vai ficar nessa região, geralmente ele emite sinal quase que por igual aqui 360 graus, ficaria mais no meio, mas eu acho que você entendeu, né? Se você tivesse nessa borda aqui, o sinal do roteador já serviria para você. Só que se você quiser ir além, por exemplo, eu quero pegar sinal Wi-Fi aqui, você precisaria de um repetidor de sinal que tende a ter uma potência de sinal um pouco menor do que o seu roteador, mas ele já amplia a área do seu Wi-Fi. Ele aumenta o sinal, certo? E isso é excelente. Eu tenho aqui no próximo slide um exemplo de um repetidor de sinal. Esse daqui é da TP-Link. Eles não estão patrocinando, mas se quiserem, né, podem mandar, enfim. O que você precisa saber é o seguinte: este roteador é plugado na tomada, tá bom? Você coloca simplesmente essa peça na sua tomada de energia e faz alguma breve configuração que eu já vou te falar como, e aí você tem um sinal amplificado. O que acontece? Primeiro ponto de dúvida que muita gente, quando bate o olho nesse tipo de equipamento, nesse repetidor de sinal, vai me perguntar: poxa, mas ele não tem nenhuma antena? Como é que ele pode ser um repetidor de sinal que não tem antena? Calma, ele tem antena aqui, só que é uma antena que está embutida, é uma antena interna. E esse modelo eu fui parar para dar uma olhada e ele tem 3 antenas internas, então ele vai conseguir ter uma potência até que razoável. Claro, dependendo de onde você coloca esse repetidor de sinal. Você deve colocar o repetidor de sinal onde ainda tem algum sinal, certo? Quanto mais para cima, quanto mais alto for essa tomada, vai ser um pouco melhor também, tá? Mas esses detalhes a gente vai falar mais quando for falar sobre redes Wi-Fi, tá? Segunda coisa, como é que configura? Até que de forma muito fácil. O que eles recomendam é o seguinte: coloque este repetidor ou qualquer outro repetidor de sinal dessa categoria numa tomada, por exemplo, no mesmo cômodo ou próximo do seu roteador, de forma que tenha sinal ainda lá, tá? Aí você coloca na tomada, ele vai ligar, ele vai começar a procurar algumas configurações e aí você vai apertar este botãozinho verde, que é o WPS desse dispositivo e também o botãozinho de WPS do seu roteador. Isso serve
para fazer uma configuração rápida e praticamente automática entre o seu roteador e essa nova peça, esse novo produto. O roteador transmite as informações, vamos dizer, as configurações que ele tem para o seu repetidor. Então ele vai pegar qual é ou quais são os nomes de rede que tem configurados no seu roteador, quais são as senhas para acesso, a política de criptografia, qual que é o estilo de criptografia, a tecnologia de criptografia que o seu roteador usa e vai replicar agora nessa peça, nesse equipamento. E aí, o que você pode fazer? Tira ele da tomada, maravilha, e aí você pode colocar em outro cômodo que ainda tenha um pouco de sinal daquele seu roteador e ele vai lembrar da configuração que você já tinha feito. Isso é ótimo. Tirou da tomada, depois coloca em outra, ele vai lembrar das configurações e já vai começar a operar. Claro, se você não quiser mais aquelas configurações, você pode apertar aqui o botão Reset e ele vai esquecer e aí você precisa parear novamente, tá bom? Aí tá uma outra dúvida que é frequente. Poxa, mas esse repetidor de sinal, pelo que eu entendi, é um repetidor Wi-Fi, mas eu preciso usar cabo nele? Não, não é que você precisa. Na verdade, você pode funcionar esse dispositivo, esse repetidor de sinal, 100% sem fio. Colocou ele na tomada, num local que ainda receba algum sinal Wi-Fi, e ele vai funcionar perfeito, maravilha. Mas pode acontecer de naquele cômodo que você colocou esse repetidor de sinal, você tem um dispositivo que você queria usar para uma internet, por exemplo, vamos supor um aparelho de Blu-ray ou então um computador que não tem placa Wi-Fi, você pode passar um cabo do seu repetidor de sinal para o computador, de forma que o repetidor de sinal está dando sinal de internet, por exemplo, para o seu computador. Então não quer dizer que ele precisa de um cabo de rede para funcionar, tá bom? Senão nem teria muita vantagem, a meu ver. Ele serve 100% sem fio, mas se você quiser colocar rede, colocar internet num outro dispositivo e esse dispositivo não tem internet, não tem placa Wi-Fi, você cabeia dele para o seu dispositivo, tá bom? E é interessante, aqui eu coloquei como observação, é importante que você veja se faz sentido você ter um desses, porque dependendo do preço, pode acabar valendo a pena você comprar um roteador qualquer, que talvez seja um pouquinho maior, que tenha mais antenas, talvez, então a potência de sinal dele pode ser um pouco maior, e talvez até seja mais barato. Esses repetidores de sinal são até que bem inteligentes, fáceis de configurar, muito compactos, não precisa de nenhum fio, nem de rede, nem de energia elétrica, né? É só você colocar diretamente ele na sua tomada e ele vai funcionar. Só que dependendo do caso, vale a pena você comprar um roteador Wi-Fi completo, daquele que você já está acostumado, que também tem a função de repetidor de sinal. O roteador tem várias funções, várias, a gente vai estudar depois. Uma delas, dependendo do roteador, pode ser essa função de repetidor ou de amplificador de sinal. E às vezes um roteador completo é mais barato do que um repetidor desse. TP-Link é só uma marca, poderia ser D-Link, poderia ser Netgear, entre tantas outras, tá bom? Então, gente, sobre repetidor de sinais foi isso que eu tinha para falar aqui para vocês. No próximo vídeo a gente vai falar sobre hub, tá? Até a próxima!